Iris FM, Grande Lisboa, Ribatejo e Oeste. Em setembro, Eduardo Jorge vai percorrer um itinerário de cadeira de rodas partindo da sua casa em Concavada, no concelho de Abrantes, até Lisboa ao Ministério da Solidariedade e Segurança Social. Passará por vários locais para chamar a atenção para os problemas das pessoas com deficiência, nomeadamente Almarim e Alverca, onde pernoitará, Salvaterra de Magos, Samora Correia e Póvoa de Santaria. Pelo caminho espera receber apoio e que mais pessoas e entidades se juntem à causa. A Iris FM sublinha as promessas que foram feitas pelo Governo e que não foram cumpridas. Explica que no final desta viagem será entregue um documento a exigir respostas urgentes. Porque eu era uma pessoa normal que teve um acidente aos 28 anos, estava no auge da minha vida e era gerente comercial num empreendimento turístico, tinha tudo pela frente, era feliz, tinha todas as condições para continuar a ter uma vida feliz e normal como os outros, porque também não preciso muito para ser feliz. Mas na altura tive um acidente de carro, um acidente de trabalho, em que fiquei paralisado do pescoço para baixo, tive uma lesão C5 e C6 cervical e fiquei afetado de todos os membros. E a partir daí, o que eu depois tive em reabilitação mais ou menos um ano e procurei todos os técnicos, procurei todos os assistentes sociais da minha área, procurei desde Câmara, desde tudo e mais algo de segurança social e disseram-me que não havia nada, que eu tinha que me resignar a minha condição e tinha que aceitar o que estava a acontecer e ficar ali num canto como a maioria ficava, vivendo no interior e numa aldeia e aquilo acontecendo de repente foi terrível e eu aceitei o não com muita facilidade. Primeiro tentei tudo, disseram que não há nada, você tem que ficar quieto, fiquei no seu canto, deixe estar aí à espera que o tempo passe e foi o que eu fiz. Fiquei num quarto, no interior, aqui em Concavada, ao pé de Alvega, concelho de Abrantes, e fiquei lá no meu cantinho à espera que o tempo passasse e por aí fora. Quando foi em 2006, mais ou menos 2005, aqui pelo interior começou a haver a possibilidade de internet. A internet no início era muito cara, eu não tive possibilidades de adquirir esse serviço, mas mais tarde foi possível. O seguro atribuiu-me um computador e eu pude pagar a internet, porque nós, através do programa Aladim, temos 50% de desconto e com 12 euros por mês já era mais ou menos, já dava para eu beneficiar da internet. Foi o que fiz. E aquilo foi um choque imenso saber que havia leis e que afinal havia direitos e que afinal eu tinha mais pessoas na mesma situação que eu e que todos me tinham mentido. Os técnicos, os assistentes sociais e por aí fora disseram-me que eu não tinha direitos, que eu não tinha nada, que tinha que ficar ali à espera que o tempo passasse. E afinal não. Havia leis, eu podia trabalhar, podia ter uma vida normal, havia uma lei sobre acessibilidades, havia uma lei para formação, havia a possibilidade de emprego, havia a possibilidade de eu criar o meu próprio emprego. E aquilo deu-me assim uma revolta imensa e me prometi a mim mesmo que eu ia informar os outros, que eu não ia parar. E comecei a ler legislação noite e dia, comecei a contactar várias entidades, comecei a procurar tudo de uma maneira diferente, comecei a olhar os técnicos nos olhos, a ir ter com eles e dizer, mas porquê que você me está a dizer que isto não é assim, sendo que eu tenho aqui isto que é assim, e tenho aqui a lei, e eu já a li, e não é como a senhora está a dizer, e tudo mudou. E eu, ao verificar que tinha ficado mais ou menos 10 anos, posso lhe dizer que eu fiquei sem um colchão anti-escaras, ficava com um colchão normal, em que eu fazia xixi e tinha que o pôr na rua a secar, e todo deteriorado, porque eu não tinha dinheiro para comprar outro, sendo que eu tinha direito a um colchão anti-escaras e nunca ninguém me tinha dito isso, que eu tinha direito a um colchão anti-escaras. Eu, quando a minha cadeira de rodas avariava, eu mandava-a para arranjar e dizia-me, agora tenho que esperar que ela fique arranjada. Eu ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses de cama, com tudo que isso implica, as pessoas a virarem 3 em 3 horas, com as minhas necessidades a fazê-las fisiológicas na cama, a comer na cama, não saía da cama, porque eu achava que era assim que as coisas funcionavam e não. Quando a gente fica sem uma cadeira, é óbvio que agora eu não admito isso. Se eu fico com uma cadeira sem a cadeira, quando vai variar, a loja ou me substitui ou alguém tem que me resolver a questão e eu não vou ficar na minha cama, não vou parar porque isso acontece. E essa revolta foi imensa. Então o que é que eu fiz? Li muito, informei-me, preparei e criei um site na internet que é o Tetraplégicos, onde eu comecei a partilhar a informação que ia adquirindo e disse, eu tenho que partilhar com os outros, porque a informação é uma ferramenta fundamental, é muito importante ter a informação. E eu comecei a partilhar com os outros, criei o nosso Tetraplégicos também nas redes sociais, no Twitter Tetraplégico, e não parei mais. E aí eu comecei a receber muitos mails, muitas mensagens desesperadas, dramáticas, pessoas em situações horríveis, em situações bem piores que a minha. E eu disse, eu não posso ficar quieto, eu tenho que fazer alguma coisa, porque não basta denunciar, temos que também agir, não podemos ficar em casa parados, braços cruzados e não fazer nada. E foi isso que me levou a ir mais além, isso me levou mesmo com
dificuldades a tentar ir para a rua, eu faço sempre os canais normais. Nunca, de maneira nenhuma, eu vou para a rua sem primeiro tentar tudo e mais alguma coisa através dos canais normais. Quando as coisas não funcionam, infelizmente, as pessoas com deficiência e as minorias como eu, as ferramentas que nós temos são muito poucas, é as únicas que temos, e infelizmente eu tenho que as aproveitar e ir para a rua é uma maneira de eu dizer, eu estou aqui, eu mostro-me, e eu não gosto do que está a acontecer, e eu não quero, e eu exijo respeito. Exato. Foi por isso que eu comecei a ser ativista. Exato, e chegou mesmo a fazer isso e a levar essas reivindicações mais longe, em conjunto também com outras pessoas, no fundo levá-las até a instâncias governamentais. Chegou também a fazer a tal greve de fome, não é? Em frente à Assembleia da República. Certo, em 2011 fiz a Marcha pela Igualdade juntamente com a União Deficiente Fórum, que é o único fórum em Portugal sobre deficiência, e que também sou moderador e faço parte também da Associação UDF. Fizemos juntos e descemos à Avenida de Liberdade, do tipo uma Marcha pela Igualdade, a Câmara apoiou-nos e tivemos com um espetáculo só com pessoas com deficiência nos restauradores. Em 2012 foi alerta para as pessoas, para nós os produtos de apoio das técnicas em que nem sequer as fraldas, nem sequer catetas para esvaziarmos a bexiga, as coisas mais básicas e fundamentais que todos nós temos que utilizar, os serviços estavam a disponibilizar. Diziam que não havia, e as pessoas até uma simples fralda ou uma simples cateta para esvaziar a bexiga tinham que comprar, já para não dizer na cadeira de rodas, num colchão de escaras, numa grua de transferências, sei lá, numa cadeira de banho, uma tábua de transferência, não nos atribuíam nada, era horrível. Então eu fui para a rua com o apoio do Movimento de Deficientes Indignados e tivemos em vigília durante noites até que o governo nos recebesse e se dignasse a alterar alguma coisa e ouvir-nos, e foi isso que aconteceu. Em 2013, o ano passado, eu chamei a atenção para a questão da vida independente, porque é muito importante. Eu só porque tenho uma deficiência, eu que adquiri alguém que nasce com uma deficiência, tenho que largar tudo e ser institucionalizado e ir para um lar, sendo que em Portugal só existem 2 lares para pessoas com deficiência física, não existe mais nenhum, é só para idosos. Nós vamos para ali, somos um número, estamos ali, não temos voz, não temos nada, e ali ficamos nós eternamente à espera, ali no corredor da morte, à espera que a morte apareça, e a gente ali está, parecemos que não existimos, que não temos nada por fazer e que não temos direitos como todos os outros cidadãos. E eu chamei para esse facto, porque acho terrível. Imagino que uma pessoa, para nós o Estado atribui-nos 87 euros, perto de 80 euros aliás, para a terceira pessoa. O máximo que nos pode dar é 100 euros para uma pessoa cuidar de nós durante 24 horas. A nossa reforma, do regime geral por invalidez, é 178 euros, com mais um complemento de solidariedade que chega aos 200 euros. Mas há o absurdo de se você tiver essa reforma, mas o seu parceiro, se você quiser casar, e um dos cônjuges, uma das partes, não podemos em conjunto usufruir mais do que 252 euros. Se eu agora, por exemplo, casasse e tivesse a receber 252 euros, a outra parte ficava sem a sua reforma. Nós tínhamos que sobreviver com 252 euros. Posso lhe dar outro exemplo também. Imagina o que é você, ou quem quer que seja, que lhe nasce um filho com deficiência profunda e que você quer cuidar, que você quer seu, ama-o, você não tem que o colocar no lar, você quer cuidar dele, você quer o amar, quer tê-lo consigo, quer que ele faça parte da sua família como faz parte o outro filho, para si são todos iguais. Você não vai deixar o seu emprego, você não pode deixar o seu emprego, não vai deixar de ganhar para ficar com ele a cuidar em casa por 170 e poucos euros. Não tem lógica. E o que é que acontece? A maioria das pessoas, obviamente, tem que os colocar em lares, tem que institucionalizá-los. É a única alternativa que o Estado nos permite. E a vida independente é muito importante, nós comandarmos as nossas vidas, termos direitos a fazer o que bem entendermos, como você ou que outro português qualquer, se quiserem morar para a Conchinchina, para a Carregueira, sei lá para onde quer que seja, ele vai por iniciativa própria. Não, se quiser ficar ao pé da sua família, também fica. Se quiser ficar no seu bairro, também fica. Não é obrigado pelos outros, compulsivamente, a sair do seu bairro, da sua faculdade, do seu grupo de amigos, da sua casa, porque há o disparate autêntico de uma pessoa que há um programa que é o acolhimento de famílias. Uma família pode se candidatar, que seja indónima, pode se candidatar a acolher uma pessoa adulta com deficiência, recebe mais ou menos 700 euros, mais 60% dos rendimentos dessa pessoa que vai acolher, mas você não pode fazer. Ou seja, o seu vizinho pode receber o seu filho, ou pode receber o seu irmão, o seu marido ou a sua mãe, mas você não pode fazer isso. Ou seja, eles pagam para você sair da sua residência. Se você for para um lar, você
logo no início, o Estado paga 951 euros. Logo à pessoa fora, um CAU, que é um absurdo estarem ali as crianças, as pessoas com deficiência com plasticina, a brincar, agora faz um desenho aqui, agora passa uma pecinha para ali, que é o centro de apoio às crianças com deficiência na maioria das instituições. São 460 euros que o Estado paga para que cada um esteja ali a brincar com uma plasticinazinha e você ainda tem que pagar uma grande quantidade da sua reforma. Agora repara-se, o nosso idoso, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso avô que nós queremos connosco, o Estado pode, não há legislação nenhuma sobre esse aspecto, o Estado entrega um valor às instituições e, além disso, essas instituições ainda lhe podem cobrar até 85% dos seus rendimentos, que eles chamam de quem tem no filho, dos responsáveis por essa pessoa. Isso é um absurdo. Por isso não é uma questão de verbas, não é uma questão do orçamento de Estado, não é uma questão de nada disso, como sempre dizem, de conjunturas. É uma questão de bom senso, de respeito, de nos dar o dinheiro e nós contratarmos os serviços que nós desejarmos, porque o apoio domiciliário, por exemplo, não existe na maioria dos lugares apoio domiciliário personalizado. Você não tem direito, vêm, deixam de qualquer coisa uma marmita, eu chamo aquilo de serviço de marmita, deixam uma marmita na hora do almoço, vão-se embora, e você que se levante, você que se lave, você que faça tudo, e às 5 e nunca mais vem ter consigo. Durante a noite, durante os fins de semana, a toda a hora que você precisa de mais apoios. E o apoio domiciliário também não tem, ou seja, você não tem alternativa. É só o lar e mais nada. Eu acho que isso é um disparate autêntico, todos nós achamos que é assim, e que eles podiam nos dar o dinheiro a nós, e eu contratava quem eu quisesse com aquele dinheiro que eles dão aos lares, obrigando-nos a estar lá, que aquilo é um grande negócio. Nós poderíamos resolver as nossas vidas sem problema nenhum. E na altura foram feitas algumas promessas, na altura em que reuniram com o Governo, foram feitas algumas promessas de que algumas das situações podiam ser diferentes, enfim, resolvidas, desbloqueadas? Sim, no dia anterior, na altura, a SIC veio me entrevistar à noite e no outro dia saiu no telejornal. Nesse mesmo dia, o Sr. Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social, Agostinho Branquinho, verificou as notícias na imprensa e ligou-me a dizer que ia resolver tudo para que eu não fosse fazer greve de fome, coisíssima nenhuma, que poderíamos conversar já e que ia tudo ser resolvido. Eu entendi que já o tinha começado, iniciado, não ia ter que desistir e sim, e aceitei com bom grado a ser atendido. Marcámos para no outro dia a seguir, às 7 da tarde, que eu ia iniciar a greve de fome às 18, às 19, conversar na Assembleia da República. Foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei, com o movimento dos deficientes indignados, subimos à Assembleia da República e o Sr. Secretário de Estado, juntamente com a Comissão para a Deficiência, os seus deputados da área da reabilitação do Governo e mais algumas pessoas, e mais alguém, e também o diretor do Instituto Nacional para a Reabilitação, e por aí fora estavam lá e nós tivemos a reunião. Nessa reunião foi prometido que imediatamente ia-se começar a trabalhar na elaboração da lei sobre vida independente, que imediatamente ia-se também criar um projeto piloto com 50 pessoas com deficiência e cuidadores a nível nacional para verificar aquilo, operacionalizar a questão, para ver o que estava certo, o que é que não estava, em que é que poderíamos melhorar ou não. Também se foi prometido que iria começar a criar-se uma bolsa de formadores a nível nacional, em que esses formadores iam começar a ser no Porto formados para depois serem distribuídos pelas pessoas que os fossem depois ao IFP adquirir, que nós achamos também isso um disparate, que nós gostaríamos imenso, e não gostaríamos não, e fazemos questão de fazer parte deste projeto, sermos nós também a decidir, nós é que queremos formar esses formadores, porque eu tenho uma especificidade que o outro colega pode não ter. Uma pessoa pode ter uma traque, uma pessoa pode ter um malgálio, uma pessoa pode ter uma demência, uma pessoa pode ter outro tipo de problema. Não são os formandos e os formadores que vão saber aquilo que é melhor para nós. Temos que porque no fundo aquelas pessoas vão ser as nossas mãos, os nossos braços. E são eles, nós teríamos que os formar a eles da maneira que fosse melhor para cada um. Eu posso gostar do campo, posso gostar de cinema, imagino que o cuidador não gosta de nada disso e vai ser um frete imenso para ele. Eu posso gostar de animais, ele pode não gostar, até ser alérgico, não tem lógica nenhuma serem o IFP ou ser as misericórdias a formarem essas pessoas, mas tudo bem, eles disseram-nos que tinha que ser assim por uma questão de enquadramento a nível de apoios do quadro europeu. Nós até, como sempre, entendemos, mas não abdicamos de sermos nós a comandar também essa questão desse processo.
Só que numa das últimas reuniões, o chefe do gabinete do Sr. Secretário de Estado informou-nos que estavam a ter muitos problemas institucionais e que nós não poderíamos mais fazer parte desse processo do projeto. E nós de maneira nenhuma aceitamos, porque não foi isso que foi combinado na Assembleia da República. E se essa questão se punha, eles na altura na Assembleia da República não tinham dito isso. O senhor sabe perfeitamente que o Secretário de Estado manda e impõe, não para mandar recados. Ele, se quisesse alterar, alterava, até porque, como sabe, eles têm parceiros e eles consideram que as pessoas nas negociações convidadas por eles, que é a APD, a CAP, a Humanitas, que são entidades, são organizações que nos representam e que é com eles que eles devem negociar. A mim não me representam de maneira nenhuma, até porque a APD, na vigília que eu fiz na Assembleia da República, nós estávamos, na primeira vigília, nós estávamos cá fora ao frio e a passar muito mal, com muitas dificuldades, todos esgotados, e a APD estava dentro dos gabinetes a negociar com o Governo o aumento das verbas para os produtos de apoio. Isso não é assim que funciona. Eles foram convidados, podiam muito bem ter se juntado a nós, se quisessem. Não tinham que fazer, mas também não tinham que andar pelas costas a fazer negociações e por isso eles não me representam. A APD, a Humanitas, a CAP não me representam de maneira nenhuma. Aliás, não me revejo na maioria das associações. Não vou generalizar. Há associações boas, há más, há gente boa em todo lado e há gente competente em todo lado e também há gente incompetente. Mas eles disseram-nos que nós não podíamos continuar na negociação porque estávamos a criar problemas institucionais e que o movimento de deficientes indignados tinha que se constituir juridicamente. E não foi isso que foi combinado na altura, quando eu suspendi a greve de fome e as regras não têm que ser mudadas no meio do jogo. E por aí mesmo na altura eu avisei que então ia voltar para a rua. Houve uma tentativa de conversarmos, houve uma tentativa de nos pedirem para o INR, o Instituto Nacional de Reabilitação, mediar com as associações que eles convidaram, os parceiros, mediar aí a situação para que verificasse se eles nos aceitavam ou não ser parceiros nas negociações. Isso está totalmente fora de questão. Se o Secretário de Estado quiser, diz para ficarmos e ficamos a ponto final. E é isso, é assente. Nós não abdicamos de maneira nenhuma de tratar dos nossos assuntos. Ninguém melhor do que nós sabe daquilo que precisamos, daquilo que queremos e daquilo que sempre lutamos. Surgiu na ideia de ir novamente para a rua, não é? Alertar para estas questões e vir a fazer um novo itinerário, novas iniciativas. O que é que está previsto? Sim, porque se esgotaram todas as tentativas de diálogo, de conversa e de reuniões, não é num ano inteiro. Nós sabemos que não se faz uma lei em cima do joelho, nós sabemos que não se faz uma lei de um dia para o outro, mas nós sabemos que se houver boa vontade, muitas coisas se podem resolver. E até agora, palpável, não temos nada, concreto, não há nada. Disseram-nos que tinham sido iniciadas as formações de cuidadores, ou assistentes pessoais, ou auxiliares, ou o que queiram que lhes chamem, no Norte, e que se em junho ia-se alargar para o centro e que depois continuaria para o Sul. Até agora não sabemos absolutamente nada. Também nos disseram que as casas das pessoas iam ser começadas a ser reabilitadas para as pessoas serem despersonalizadas. Também tinham que criar condições de acessibilidade em casa para que elas possam viver com melhor qualidade de vida. Também até agora não conheço absolutamente nada disso. E visto também nos estarem a querer tirar do processo para não existirmos juridicamente, depois contactei obviamente o Sr. Secretário de Estado muita vez, contactei o Governo muita vez e informei-os então que visto de um ano nada foi feito, que não ia de maneira nenhuma continuar assim, que eu iria para a rua e iria denunciar o caso mais uma vez, iria dizer para a imprensa, que esteve sempre comigo na altura e que pôs as notícias cá fora, que o Governo aceitou elaborar uma lei e mudar as regras, que afinal não fez nada. E a minha intenção neste momento é exatamente essa. E a ação, neste caso, é em cadeira de rodas, fazer em cadeira de rodas de Concavada, ao Concelho de Abrantes, até Lisboa, ao Ministério da Solidariedade e Segurança Social, em cadeira de rodas e levar um documento onde simbolicamente mostraremos aquilo que foi prometido, entregaremos e mostraremos aquilo que foi prometido e aquilo que não foi feito e o que falta fazer e vamos exigir que exista celeridade, que exija respostas urgentes, porque senão a situação vai piorar e vamos fazer muito mais ações de rua e não vamos parar de maneira nenhuma. É só para mostrar, avivar a memória ao Sr. Secretário de Estado que nós não nos esquecemos das promessas, que um ano é muita coisa e que eles poderiam ter feito muita coisa, não fizeram nada do que prometeram, e que nós vamos lhe dar mais alguma possibilidade, mais algum tempo, mas que se não o fizerem, que as coisas estamos cá e vamos continuar e novas manifestações, novas ações, novas
surgirão novas lutas. Lisboa será concavada até Lisboa. É muito complicado porque tenho a tensão muito baixa a nível físico. Eu não posso ficar como as pessoas normais, não posso, minhas necessidades fisiológicas não são realizadas como as da maioria. Temos as nossas especificidades. A minha cadeira de rodas elétrica só tem uma certa autonomia. Vai ser complicado. Eu também só posso estar mais de 8, o máximo 9 horas na cadeira de rodas, porque senão vou agravar muito a minha situação. Mas, de qualquer das maneiras, o que eu vou fazer é, cidade a cidade, na primeira noite tenciono realizar mais ou menos 8, 9 horas na cadeira de rodas, e que na primeira noite eu irei dormir, pernoitar em Almeirim. Já contactei obviamente as entidades locais e eles prontificaram-se a apoiar naquilo que fosse preciso, e em princípio vou fazer uma vigília, vou dormir numa cama articulada, porque eu não posso estar mais do que 8 horas, 9 horas na cadeira. Vou dormir numa cama articulada, alguém há de ter que me virar e apoiar naquilo que for preciso, e em frente ao edifício da Câmara Municipal. Nessa noite ficarei lá. No outro dia seguirei direto a Benfica, Alverca do Ribatejo, onde pernoitarei mais uma vez, ou seja, sairei daqui no dia 23, passarei por o Tego, o Céu Sul do Tejo, Tramagal, Santa Maria da Cotada, Arrepiado, Carregueira, Chamusca, Val de Cavalos, Alpiaça, Almeirim. Vou pernoitar aí. Depois no outro dia sairei cedo, depois passarei por Benfica do Ribatejo, Casal Cadaval, Salvaterra de Magos, Benavente, no caso Samora Correia, Benavente, Porto Alto, Samora Correia, Vila Franca de Xira, Alhandra, Sobralinho, e pernoitarei em Alverca do Ribatejo. Em Alverca do Ribatejo tem sido muito agradável a troca de e-mails entre mim e o executivo da União de Freguesia, da Junta de Freguesia. Ficaram-se a ajudar naquilo que fosse possível. Disseram-me foi que em frente, eu gostaria de pernoitar em frente ao edifício da Junta. Eles disseram que é um local, fizeram o favor de mandar fotografia, em que é um local não muito apropriado, mas disponibilizaram-se que eu escolhesse outros locais onde eu pudesse pernoitar e pudesse ficar. No dia 25, depois sairei de manhã direto ao Forte da Casa, Póvoa de Santa Iria, e depois provavelmente irei até a Praça de Londres, e da Praça de Londres irei até o Parque das Nações, e do Parque das Nações até ao Ministério da Solidariedade e Segurança Social na Praça de Londres. Iremos todos em conjunto, numa manifestação e numa marcha, todos em conjunto. Durante este período irei sozinho e nestas cidades onde eu vou pernoitar, que é Almeirim e que é Benfica, Alverca do Ribatejo, seria interessante ter comigo alguém que quisesse participar na luta, quisesse me apoiar naquela ação, pernoitar, quiçá, ficar por ali, e as próprias autarquias. Seria interessante se quisessem que eu vou na maioria dos lugares que passar nas cidades, eu irei entregar um documento ao Executivo sobre a minha situação, e também o vou fazer anteriormente através de e-mail, vou comunicar a todos, mas principalmente, e seria interessante ter as pessoas também comigo quando eu vou passando, e que me quisessem apoiar nesta luta, tanto em Almeirim, onde eu vou pernoitar. Seria muito interessante as associações ou as instituições locais ou os movimentos cívicos que se quisessem fazer algo, realizar algo, organizar algo em relação a este tema, e contem comigo, porque eu gostaria muito também de colaborar nessa noite em mais qualquer coisa. O mesmo acontecerá também em Alverca do Ribatejo, onde eu vou pernoitar, e seria interessante a gente realizar alguma ação, uma sessão de esclarecimento, ou o que as autarquias quiserem, ou que as pessoas que lá estiverem me ajudarem a realizar. Exato, portanto o interessante era que as pessoas também, pelos sítios onde vai passando, se quisessem juntar no fundo a esta causa, não é? Certo, e aí na vossa região passarei em princípio, ou seja, começando em Porto Alto, Samora Correia, passarei por volta das 13h30. Aí está sempre aqui esta possibilidade, porque eu não sei se vou passar mal, se vou ter que parar algum momento, se algum imprevisto, mas está previsto passar por volta das 13h30. Vila Franca de Xira por volta das 14h45. Alhandra por volta das 15h15. Sobralinho 15h45. Alverca do Ribatejo 16 horas, que é quando eu ficarei por aí. Depois no outro dia estou a pensar sair logo cedo, 5 da manhã, e por 5, 6 da manhã
forte da casa, estou a pensar passar por volta das 7h45 e chegar a Lisboa mais ou menos por volta das 10 horas. Depois avançarmos diretos todos para o Ministério do Trabalho e Solidariedade Social e, em princípio, haverá mais novidades e mais algumas ações que a gente irá realizar, mas agora neste momento são estas. A que horas é que passará na Póvoa? Na Póvoa de Santiria passarei no dia 25, por volta das 7h45 da manhã. Vai passar pela Estrada Nacional, não é? Sempre vou fazer a 118, 114 e a número 10. Relativamente àquela questão das estradas de Portugal, disseram que tinha que pagar taxas. Explicaram-lhe que taxas são estas? Isto tem a ver com o quê? Conseguiu perceber? O que eu fiz, o que eu geralmente nestas ações faz, mandei uma comunicação oficial para a Direção de Operações da GNR, mandei também para as Estradas de Portugal, mandei também para a NSR, mandei para várias entidades que estão ligadas a este tipo de trajetos e itinerários, ou que podem de alguma maneira, também avisei-os todos da ação que eu iria realizar e também lhes expliquei o trajeto que ia fazer e como o ia fazer. E a GNR se informou muito educadamente e que eu era um utilizador vulnerável e nós sabemos que desde que agora que saiu o novo Código da Estrada, nós somos considerados utilizadores vulneráveis, ou seja, equiparados aos peões e como tal temos as mesmas responsabilidades do que os peões e alertou-me porque eu não posso obviamente criar problemas ao tráfego e para ter cuidados e eu expliquei que sim, que era exatamente isso que eu intencionava fazer e é certo que quando existirem bermas, quando existirem passeios, eu passarei pelos passeios. Quando não existirem os passeios, passaria pelas bermas. Também iria com um colete refletor, não iria circular durante a noite, iria todos esses cuidados. E todos acharam normal e disseram que sim, tudo bem, que não havia problema em princípio nenhum. Mas as Estradas de Portugal informam-me informamos desde já que, associada à utilização das vias sobre jurisdição das Estradas de Portugal S.A., que dizem que para este tipo de evento está associada uma taxa a calcular em função das condições em que se realizará o percurso. Eu não entendo porquê e perguntei-lhes, questionei se o que taxa é esta e em função de condições são essas. Se eu expliquei tudo, que é numa cadeira de rodas elétrica, toda sinalizada, tem uma independência de mais ou menos uma autonomia de 30 a 40 km, que pode andar dos 10 aos 12 km a hora, conforme o piso, que queria ter todo o cuidado e que sabem perfeitamente que nós não temos transportes adaptados. Eu, por exemplo, se quiser ir a algum lado, o único transporte que eu tenho adaptado é a ambulância da Cruz Vermelha. Me cobra daqui a Abrantes, que são 20 km, cobra uma média de 60 euros. Uma hora de espera são 20 euros. Não tenho táxi adaptado, também não tinha dinheiro para tal. Também não tenho transportes públicos acessíveis. É óbvio que eu tenho que circular, não é? Se eu não tenho esse tipo de transportes, também não tenho carro próprio adaptado, tenho que ir de qualquer maneira e ninguém me pode proibir de tal. E eles ainda não me responderam. Mas também achei interessante que eles dizem que adicionalmente informa-se que deverá ser solicitada a autorização aos municípios envolvidos no percurso. Isso é mais do que óbvio, não é? Mas também não sei porque que eu haveria de comunicar a algum município, eu vou fazê-lo, mas porque que eu deveria comunicar a Samora Correia ou a Porto Alto se eu vou circular no meio da localidade? Porque que eu tenho que, olha, eu vou circular, não vou atravessar a vossa cidade. Não entendo porque que eu deveria fazer. Agora, óbvio que em relação ao Almeirim, em relação ao Benfica de Ribatejo, onde eu vou estar num espaço público, onde eu vou precisar de algum apoio, faz todo o sentido e claro que fiz e claro que comuniquei e claro que informei as pessoas do que eu iria fazer. As outras pessoas, das outras localidades onde eu vou fazer, onde eu vou passar, também já os avisei todos, mas só lhes comuniquei, porque se eles quiserem estar comigo seria maravilhoso, até porque eu tenciono entregar em cada uma delas um documento onde mostro o porquê daquela minha ação e quais são as reivindicações. Estou a aguardar que eles me deem uma resposta. Em setembro, Eduardo Jorge vai percorrer no itinerário de cadeira de rodas e que passará pela região para chamar a atenção para as promessas que foram feitas pelo Governo para a área da deficiência e que não foram cumpridas e promete continuar as ações de rua. Iris FM, Grande Lisboa, Ribatejo e Oeste.